irmãos, a paz do Senhor. Você tem passado por tribulações? Vamos ler então juntos o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que alegria, queridos, lermos esses versículos. O salmista também passou por tribulações na sua vida, mas ele nos ensina aqui no Salmo 46 que nesses momentos o Senhor é o nosso refúgio. Que nos momentos das tribulações nós não devemos nos afastar de Deus, mas ao contrário disso, devemos nos achegar até a sua presença, porque Ele é socorro bem presente nas tribulações. E aqui no versículo 10, o salmista nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos é uma repreensão. Aquietai-vos é um chamado de Deus para deixarmos de lado os nossos esforços pessoais e nos submetermos a Deus. Quando fazemos isso, vemos no versículo 11 que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Que nós possamos descansar debaixo das suas asas, à sombra do Onipotente, escondidos à sombra do nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele está conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza e tudo está debaixo do seu controle. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento e Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas, porque cremos que todas elas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Deus, assim como o salmista, queremos declarar nessa manhã que o Senhor é o nosso socorro bem presente nas angústias, nas tribulações. Deus, queremos nos achegar até a Ti, porque Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa fonte de toda força, de fortaleza. E nós cremos, Deus, que Tu és o nosso refúgio. Que nós possamos descansar em Ti, aquietar os nossos corações e crer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai, nos ajuda. Ajuda nas nossas dificuldades. Aumenta a nossa fé. E nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nunca perde o controle. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Graças Te damos, Senhor Deus, pelo Teu amor, Pai, pelo Teu cuidado. Louvado seja o Teu nome. Quebra o jugo, meu pecado, e dão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovões
tão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digna Cordeiro de Deus, digna o Rei que a morte venceu. Digna Cordeiro de Deus, digna o Rei que a morte venceu. Digna Cordeiro de Deus, digna o Rei que a morte venceu. Digna Cordeiro de Deus, digna o Rei que a morte venceu. Que amor maravilhoso esse que nos alcançou. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Esse amor que nos alcançou, que não foi por uma condição,
Não foi porque merecemos, não foi porque decidimos escolher Ele, mas foi de forma incondicional que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Esse é o amor do Senhor. Porque Romanos 3 vai dizer que não há quem queira, não há quem busque. Mas é esse Senhor que nos alcançou com o seu amor e nos elegeu nele e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, mesmo sem merecermos. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Obrigado, Senhor. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, 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 oh. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 116 e nós leremos os versos de 1 a 4. Salmo de número 116, versos de 1 a 4, nos falam assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse dia tão especial de culto, de celebração, de louvor e adoração ao Teu nome. Pedimos que tão somente nesse momento o Teu Espírito Santo possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos colocá-la em prática e viver na Tua presença, agradando o Teu nome. Nós assim oramos no nome precioso de Jesus. Amém. O verso de número 10 nos mostra que esse salmista estava em aflição. Entretanto, na parte A, ele disse, eu cria. O que significa dizer que pessoas da fé também passam por dificuldades. E nesse salmo ele relata muitas dificuldades a quem ele assemelha com os laços de morte, angústias do inferno, tribulações e tristezas que se apoderaram da alma do salmista. Entretanto, ele se volta para o Senhor, o Deus de toda a sua consolação, o Deus que é a sua fortaleza, o Deus que é o seu socorro bem presente na tribulação. Nessa manhã de domingo, nós iremos aprender mais duas lições, dos versos 1 ao verso de número 4, com respeito a esse salmo. E essa lição que iremos compartilhar com vocês nesse momento está no verso 1, quando o salmista diz, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
Nós aprendemos aqui no verso 1, nessa declaração do salmista, quando ele afirma amar o Senhor, que toda declaração de amor, ela também deve ser acompanhada, seguida de uma demonstração de amor. E é possível perceber que em muitos momentos, quando esse salmista invoca o Senhor, há uma manifestação no desejo dele em estar em Jerusalém, em apresentar os seus votos a Deus e cumpri-los, em estar na presença do povo de Deus. Ou seja, ele é um servo obediente, ele é um servo comunitário, apesar de expressar toda a sua aflição no momento em que ele está isolado. Percebemos o quanto esse salmista, ele fala em nome dele. Eu amo, eu cria, eu sofria, sempre denotando que é algo que está acontecendo na sua vida particular. E aqui no verso 1, nós podemos aprender com a caminhada desse salmista que declarações de amor precisam ser acompanhadas de demonstração de amor. Esse salmo, ele inicia com essa declaração fervorosa de amor para com o Senhor. O interessante é que o verbo amar aqui é o verbo que significa um amor que motiva a pessoa a fazer aquilo que é certo, um amor que motiva a pessoa a fazer aquilo que é correto. Esse verbo, ele é sinônimo do Salmo 18, que tem uma expressão muito parecida com esse salmo aqui, muito embora o salmista aqui ele não seja identificado, não é possível identificá-lo, enquanto que o salmista do 18 é o próprio Davi. Mas a expressão de amor que Davi ele apresenta no 18 é um sinônimo dessa palavra aqui. Em outros lugares, essa palavra vai aparecer para denotar amor para com a lei, para com a palavra, para com o templo. Ou seja, é só aqui que essa expressão de amor ela está direcionada ao Senhor. E essa palavra, fora dos saltérios, ela vai se encontrar em Deuteronômios, capítulo 6, verso 5, como também no capítulo 11, verso 1, quando nós conhecemos aquela expressão, ouve, ó Israel, né? Aquela expressão que era uma expressão de chamada para o povo viver um mandamento do Senhor. E naquela chamada, eles então expressavam o seu amor para com o Senhor. Ouve, ó Israel, um mandamento, né? Fazendo com que o Senhor seja o alvo divino do exclusivo amor do salmista, como também de todo o povo nessa chamada. Deuteronômios capítulo 6, verso 4 nos diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É a mesma expressão de amor que nós encontramos nesse mandamento, nessa ordenança, nessa determinação do Senhor para com o seu povo. Quando Moisés estava ali apresentando ao povo todos os requisitos da lei para obediência para com o seu Deus. O povo estava prestes a entrar na terra prometida. E Moisés então reforça todas as verdades ditas pelo Senhor tempos atrás, anos atrás, para que eles pudessem se manter em obediência e também ensinar as futuras gerações a obedecer ao Senhor. Essa afirmação do ouve Israel se tornou o credo dos judeus, quando pelo menos aquele judeu piedoso, ele expressava 2 vezes ao dia esse ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aquilo se torna uma expressão de louvor a Deus, uma expressão de profissão de fé do judeu piedoso para com o seu Deus. E é justamente esse verbo que o salmista está amando aqui, para externar ao Senhor todo o seu amor, toda a sua devoção, toda a sua piedade nesse relacionamento com o Deus que o livrará de todos os perigos, de todos os sentimentos, de todos os riscos que ele está enfrentando nesse momento da sua vida.
Uma certa feita, Jesus ele foi abordado por um escriba, um fariseu que conhecia, que interpretava a lei. E aquele escriba chega até Jesus e pergunta: qual o maior dentre os 613 mandamentos? Uma pergunta capciosa. Jesus já tinha respondido uma pergunta dos saduceus quanto à ressurreição. E agora os fariseus mandam um escriba para fazer uma nova pergunta, com o intuito de fazer Jesus tropeçar. Mas Jesus, ele aproveita aquela oportunidade para ensinar algo a respeito da essência da lei, na forma dos 613 mandamentos que eles conheciam. E em Marcos capítulo 12, nos versos 28 até o verso de número 34, é nesse contexto que Jesus vai dizer: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E aquele escriba, ele então disse para Jesus: mestre, é com verdade que disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. É verdade, ele não estava longe do reino de Deus. Ele só precisava reconhecer Jesus como o rei daquele reino. Jesus está ensinando aqui a essência da lei. No Evangelho de Mateus, a palavra nos diz que dessas duas verdades dependia toda a lei e todos os profetas. Jesus, ele resolve agrupar toda a lei, todos os profetas, nessas duas categorias: ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando nós observamos os 10 mandamentos, nós podemos perceber que os 4 primeiros mandamentos, eles se diferem dos últimos 6. De que maneira? Os 4 primeiros estão apontando para Deus, estão apontando para amar a Deus, não buscando outra forma de deidade, ou seja, não há outro Deus, ele é o único Deus, não tomar o nome do Senhor em vão. Enfim, os 4 mandamentos estão voltados para um relacionamento vertical com Deus. Entretanto, os outros 6 mandamentos que diferem desses 4 primeiros, dos 10, está apontado para os homens, está apontado para o próximo. Então, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás e assim por diante, mostrando que a essência de toda a lei, a essência dos profetas é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse salmista, ele é alguém apaixonado pelo Senhor. Ele declara esse tipo de amor, desejoso de mudança, desejoso de transformação, desejoso de realização. Entretanto, ele não estabelece ou desenvolve apenas um relacionamento vertical. Ele também procura focar nas relações horizontais. Ele tem desejo de estar no templo e de apresentar os seus votos no meio do povo, no meio da congregação, em vida comunitária, em vida social, em vida relacional. Porque toda declaração de amor, ela precisa ser acompanhada, seguida de demonstração de amor. E o foco para demonstrarmos o nosso amor é o próximo. São as pessoas com as quais nós travamos um relacionamento no cotidiano. Nós não podemos colocar o amor ao próximo acima de Deus. Da mesma forma que não podemos deixar de fora do nosso amor o próximo. Tanto olhando para cima, numa relação vertical, expressamos amor. E também quando olhamos na relação horizontal, devemos expressar amor. Esse salmista é alguém que expressa o seu amor
mas é alguém também que demonstra ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, demonstrar amor, focando no próximo, como eu e você também devemos fazer. Lá de 1 João, capítulo 4, verso 20, o apóstolo João diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor a Deus, ele é demonstrado, ele é exemplificado no amor ao próximo. O que João está dizendo é que um relacionamento amoroso como o desse salmista para com Deus vai refletir nas relações pessoais. O amor a Deus vai fluir na direção do próximo. Quando amamos a Deus, para não nos tornarmos hipócritas, é isso que João está nos fazendo refletir aqui no capítulo 4, verso 20 da sua primeira epístola, é amando o próximo. E esse salmista, ele expressa o seu amor a Deus. De que forma? Obedecendo. De que maneira? Desejando estar no meio da comunhão, no meio da congregação. Dos 19 versículos desse salmo, apenas 5 apresenta uma declaração desse salmista para com o seu Deus. Esse salmista, ele expressa o seu amor na forma de obediência a Deus e também através do desejo de conviver na companhia dos seus irmãos. Ele quer apresentar os seus votos, mas ele quer fazer isso em vida comunitária. Ele obedece a Deus, mas ele anseia por comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, com o seu povo. E dos 19 versos, 14, ele usa uma expressão para com Deus. Ele o chama de Senhor, o único Deus, aquele que existe. Deus, ele se revelava ao seu povo através dos seus nomes e progressivamente, através das experiências que aquele povo ia vivenciando com Deus, o Senhor se apresentava no nome, num significado daquele nome, numa forma. Como por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 1, o Deus Criador, ele é ali conhecido, denominado como Elohim. É o Deus que cria, é o Deus que está governando, o Deus que está conduzindo todas as coisas, um reto juiz, a divindade suprema no ato da criação. Deus está se revelando dessa forma para com o seu povo, o Deus Criador. No capítulo 17, no verso de número 1, quando Abraão, aos 99 anos, tem um encontro com Deus, mais um encontro com Deus, ele se apresenta aquele homem incapaz de gerar um filho, com a sua esposa Sara, dizendo: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus que vai agir mesmo quando todas as forças naturais e humanas, elas não podem fazer absolutamente nada. Sou eu, Todo-Poderoso, quem vai agir. Então o Senhor se revela na experiência do seu servo, na experiência do seu povo, como sendo o Deus Todo-Poderoso. E aqui no Salmo 116, 14 vezes aparece a expressão Yahvé, que é encontrada na Bíblia mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. E esse é o nome por excelência dado ao Deus de Israel, porque esse nome revela o Senhor como sendo o Redentor do seu povo. Em outras palavras, o que o salmista está declarando nessas 14 vezes em que ele chama Senhor, 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 ele está se direcionando ao Deus Redentor, ao Deus Libertador. Em Êxodo capítulo 3, verso 13, nos diz assim: e disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés:
Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Essa mesma expressão de Deus aparece aqui, quando o Senhor está apresentando a Moisés, para que este apresente para o povo o plano de redenção. Ele se apresenta como sendo o Senhor eternamente, o Deus que vai redimir o seu povo, o Deus que vai resgatar a sua nação, o Deus que vai resgatar como resgatou a mim e a você. O Evangelho de João nos apresenta os 7 eu sou nas palavras de Jesus. João capítulo 6, verso 48 nos diz que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. No capítulo 12, verso 46, ele disse, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, verso 7, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10, ainda no verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, verso 25, nos dando esperança, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, verso 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra direção para vocês. E por fim, no capítulo 15, verso 1, ele disse, eu sou a videira verdadeira, apontando para a nossa comunhão com ele. Diante dessas 7 afirmações do eu sou, nos lábios de Jesus, nós só podemos concluir em Atos capítulo 4, verso 12, que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há redenção. Somente no Senhor nós poderemos ser salvos de tudo aquilo que nos aflige. Assim como esse salmista reconhecia no Senhor o seu Redentor, assim também nós reconhecemos em Jesus aquele que pode resgatar, restaurar, redimir a nossa vida. Em Tito, capítulo 2, versos 11 e 14 nos falam, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nesse contexto, Paulo está escrevendo a Tito sobre a gloriosa e transformadora graça de Deus. A graça derramada por meio de Jesus Cristo, que se manifesta aos homens e os redime, e os regenera, e os salva, e os transforma. É sobre a salvação do Senhor que o apóstolo escreve ao pastor Tito, ensinando que a redenção, ela vem do Senhor. Ensinando que Jesus é o nosso Redentor. Foi Ele quem pagou um preço para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. É sobre redenção que esse salmista está experimentando. É numa relação com o Redentor que ele está caminhando, como eu e você fomos também redimidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Redenção é Deus fazendo por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. E assim como esse salmista, que está expressando o seu amor para com esse Deus Redentor, que nós também o podemos fazer na forma de uma vida obediente à palavra do Senhor. Esse salmista, ele demonstra todo o seu amor para com o Senhor, mas ele também expressa de forma prática todo esse amor, servindo obedientemente a Deus, seguindo o seu curso rumo a Jerusalém, em busca da comunhão, em busca de uma vida obediente ao Deus a quem ele expressava o seu amor. Expressão de amor deve ser seguida com demonstração
de amor. E obediência é uma forma de expressarmos o nosso amor, de revelarmos o nosso amor que tanto expressamos para com o Senhor. Porque obediência é uma resposta baseada no entendimento e não numa mera obrigação ou talvez num formalismo. Amar a Deus é demonstrar na forma de obediência. Por isso, João, no capítulo 14, verso 21, diz que aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que obedecem aos mandamentos, esses demonstram amar a Deus. Nós também, quando amamos ao Senhor, temos um alvo para direcionar o nosso amor. E o amor ao próximo, ele flui naturalmente, como consequência de uma vida que ama ao Senhor. Amar a Deus vai requerer de nós também demonstrar todo esse amor. Como na vida desse salmista que abre esse salmo expressando o seu amor, um amor devoto, um amor que pode ser percebido na maneira como ele conduz a vida, na maneira como ele deseja estar na presença do Senhor em meio à sua comunidade. Mas hoje também nós podemos perceber no verso de número 4, uma ação desse salmista. Ele invoca o Senhor, ele apresenta o seu clamor diante do Deus Redentor. E o verso 4 nos diz assim: então invoquei o nome do Senhor, o Redentor. Ele está invocando o Deus que se revelou a Moisés como Redentor de Israel. Ele está se relacionando aqui pelo menos 14 vezes com o Deus que também é o seu Redentor. E o salmista está expressando todo esse amor a Deus. Mas é interessante perceber que não é quando ele ouve, mas é porque ele ouve. O salmista não está dizendo que ama a Deus quando ele ouve. Não, mas ele diz porque o Senhor ouve. É dessa maneira que ele está se relacionando com Deus. Ele tem a certeza que os ouvidos do Senhor, como diz o verso de número 2, estão totalmente dedicados à sua oração, dedicados à sua súplica, dedicados à sua voz. E a expressão do verso 2 de atenção é: inclinou para mim os seus ouvidos. Uma expressão daquela época, quando alguém dava atenção àquilo que outro estava falando. E é dessa forma que o salmista expressa a maneira como Deus está ouvindo atenciosamente a sua oração, de forma dedicada à oração do seu servo, que então vai clamar a esse Deus. É possível perceber que essa expressão invoquei, ela aparece pelo menos 4 vezes, no verso 2, no verso 4, 13 e por fim no verso de número 17. E essa expressão invocar, que significa clamar por socorro, e é isso que o salmista está fazendo aqui, diante de todas as circunstâncias que ele está atravessando na sua vida, como eu e você também atravessamos a nossa. Devemos, portanto, invocar, clamar ao Senhor, rogar por socorro ao Deus que é de fato o nosso Redentor, como aqui aparece pelo menos 14 vezes. E a ideia de clamar ao Senhor nos faz pensar em alguém que se dirige ao outro, que procura uma pessoa e fala àquela pessoa quando a encontra. O que nos permite entender que o salmista não está em busca de Deus. O salmista não está à procura de Deus. Ele já encontrou. E essa expressão, invoco o Senhor, invocarei o Senhor, nos dá a ideia de que ele já encontrou o Senhor. E o Senhor agora está ouvindo atenciosamente a oração do seu servo. A ideia de alguém que já encontrou o alvo da sua oração. Spurgeon diz que o alvo da oração é o ouvido de Deus. Logo, essa deve ser a nossa ocupação prioritária e adequada. Essa é a ocupação de todo cristão, orar a Deus na certeza de que Ele está nos ouvindo. É possível perceber nos versos 5 e 6 que esse salmista não está à procura de Deus. Quando ele ora, ele tem uma convicção: Deus está ouvindo.
Quando ele ora, ele tem uma certeza: o Senhor já inclinou os seus ouvidos para ele. E no verso 5 e 6, ele faz uma declaração desse Deus redentor que está presente na vida dele. Ele diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor, ele vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. O salmista não está procurando a Deus. O salmista, nessa declaração, ele expressa claramente que ele já encontrou a Deus, que ele já está se relacionando com Deus, que ele pode apresentar a sua oração, que ele pode apresentar o seu clamor, porque o seu Redentor está vivo, como naquela conhecida declaração de Jó. Em meio às suas aflições, em meio às suas perdas, em meio aos seus sofrimentos, em meio às suas angústias, ele não estava à procura de Deus, quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tem uma convicção, ele tem uma certeza de que Deus, ele está lá. Ele não precisa ser encontrado, porque ele já está lá, mas o clamor deve ser direcionado. Por isso ele invoca, por isso ele fala ao Deus que está presente na sua vida. Nós aprendemos aqui com esse salmista que o nosso clamor vai encontrar o Deus Redentor, porque ele está presente em meio às nossas aflições. Ele está presente nas angústias que temos atravessado. Ele está presente nas tribulações que temos provado. Quando nós oramos, ele está lá para justamente inclinar os seus ouvidos, nos dar atenção. Por isso devemos orar, por isso devemos clamar, por isso devemos apresentar o nosso clamor diante do Deus Redentor. E é dessa forma que esse salmista se apresenta a Deus. A oração habitual, ela resulta em um relacionamento íntimo e estreito com Deus. Por isso, em Mateus 6:9, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, ele diz: Pai Nosso. Ele usa uma expressão íntima, ele usa uma expressão próxima, daquele que ora com aquele que vai ouvir a oração. O salmista está clamando não a um Deus distante, ele não está pedindo socorro para um Deus longe, mas ele está orando para um Deus redentor, que com a sua graça inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do seu povo. Esse salmista está clamando ao Deus Redentor. A oração, ela deve ser nosso primeiro recurso e não o último recurso. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 1, de um rei de Judá chamado Asa. E a Bíblia fala então ali que aquele rei, ele adoeceu de uma doença muito grave nos seus pés, mas ele preferiu confiar nos médicos do que consultar a Deus. O contexto desse texto não está nos ensinando a não dar valor à medicina, não é isso que o texto está dizendo. O que esse texto vai nos ensinar é que esse rei, ele já havia se aliançado com o rei da Síria, um rei pagão, para tentar unir forças e assim fortalecer o seu exército contra os israelitas com quem eles estavam fazendo oposição naquele momento. Ele já demonstrou não confiar em Deus. Quando o profeta o exorta, ele não dá muita importância à exortação, pelo contrário, aflige o profeta e despreza a profecia, porque ele já está dando um outro sinal de que não confia em Deus. E quando por fim ele adoece, ele não faz da oração o seu primeiro recurso. Na verdade, ele não faz da oração nenhum recurso na sua vida. Mas quando nós olhamos para esse salmista, podemos perceber que as suas aflições estão no meio desse salmo. Ele começa com uma declaração de amor e confiança a Deus, e ele termina com um brado de louvor, um brado de aleluia, um louvado seja Deus, porque esse salmista, ele tem na oração, ele tem no ato de invocar o Deus Redentor, o seu primeiro recurso diante das suas aflições. Esse salmista, ele está passando por um momento muito individual, porque esse é um salmo individual. Entretanto, nós podemos aprender na jornada desse salmo que nós nunca andaremos sozinhos se tivermos uma vida de oração. Esse salmista não andava sozinho. Na vida de oração,
ele andava na presença do Senhor. O verso de número 9, ele expressa dizendo: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele tem uma vida de oração, logo ele jamais andará sozinho. Ele tem intimidade na oração. A palavra Senhor aparece 14 vezes aqui. Ele tem como a oração como prioridade da sua vida, porque assim que ele começa esse salmo, e ele também não anda sozinho, porque ele está orando. Ele anda na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, nas recomendações finais, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele diz: orai sem cessar. Não é para cessar de orar, é orar sem cessar. Ou seja, nos dando uma ideia de perseverança na oração, perseverança no clamor, perseverança em invocar o nome do Redentor, como esse salmista assim está fazendo na sua escalada, na sua jornada, em meio aos perigos, em meio à aflição, em meio às angústias, em meio às correntes de morte. Ele está invocando o seu Redentor, ele está orando para aquele que dá atenção à sua voz, à sua angústia. O que nós também devemos fazer: tornar a oração o nosso primeiro recurso, fazer da oração um hábito que nos fará desenvolver um relacionamento estreito e íntimo com o Senhor e ter a certeza de que quem ora nunca anda sozinho. Eu e você, nós precisamos entender que um povo marcado por oração tem uma certeza que os ouvidos de Deus estarão sempre atentos à nossa voz. Esse salmista diz: ama ao Senhor. E ele demonstra todo o seu amor ao longo da sua escalada, crendo, andando, clamando, cumprindo os seus votos na presença do Senhor. Esse salmista também nos ensina que os ouvidos do Redentor estão sempre disponíveis para ouvir o clamor do seu povo. Deus abençoe a tua vida. Permaneça firme no amor e na demonstração de amor ao Senhor. Permaneça firme sempre na oração. Orai sem cessar. Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esse dia, Deus, pelo teu amor derramado, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Nós rogamos, Senhor Deus, que o Senhor sustente o teu povo, sustente as nossas vidas nesse tempo tão desafiador da nossa história, que possamos prevalecer, permanecer, perseverar numa vida de devoção ao Senhor, numa vida de obediência ao Senhor, numa vida de oração ao Senhor, na certeza de que o nosso Redentor está vivo e reina para todo sempre. Amém, amém e amém.